A tocha olímpica passou por Cascavel no dia 29 de junho. 42 pessoas tiveram o privilégio de carregá-la pelas ruas da cidade. Pedro Mufato, comemorando 76 anos de idade, teve a honra de carregá-la em seu aniversário. Pedro é destaque na edição de hoje do Carmelo Entrevista, diretamente do Mufatão da Neva. O Carmelo Entrevista está começando. Boa tarde a todos. Em 2016, Pedro Mufato encerra sua carreira de 50 anos no automobilismo. Ele aceitou nosso convite da TV Carmelo e está aqui para falar com a gente. Pedro, podíamos começar contando um pouco da sua história. Qual foi a sua trajetória até as pistas e também o que te motivou a ser um empresário renomado aqui na cidade? Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. Bem, são duas coisas distintas. Eu vim a Cascavel em 1964, vim para trabalhar. O que me levou no automobilismo foi sempre eu gostar do esporte. Desde o tempo de escola, quando eu não tinha, nem pensava em ter um carro, a gente corria a pé. A disputa era correndo, hoje se fala em pedestre, nós corria a pé disputar. Assim, sempre eu tive um espírito esportivo. E aqui em Cascavel, quando eu cheguei, e tiveram aqui as primeiras corridas. Eu não participei, eu creio que da primeira, porque eu nem carro não tinha. Mas daí na segunda eu já fui convidado e daí já corri de copiloto. E tive um bom desempenho, até porque então eu já sabia guiar nessa época, já tinha mais de 20 anos, já tinha trabalhado com caminhão, com carros médios, eu já tinha daí uma Kombi, e aí a gente já tinha uma certa noção. E como desportista eu vi uma oportunidade, porque eu também tentei jogar bola, mas de bola eu só jogava porque eu era o dono do jogo de camisa, viu? Eu levava a bola, senão eu nunca fui muito bom de bola. Mas sempre, enfim, gostando do esporte. Aí teve oportunidade, eu andei aqui, corri, me dei bem, já chegamos entre os primeiros. E aí no próximo ano teve outra que era a famosa Cascavel de Ouro. Daí eu já entrei disputando, eu já arrumei um Fusca para me correr. E aí eu já fui tendo sucesso. E aí foi a história longa e tem muitos metros de fita, como se fala antigamente. Hoje teria muitos minutos, muitas horas, muitos dias para contar toda a história minha no automobilismo. E esse ano eu estou fazendo 50 anos de automobilismo. Ainda estou competitivo, me sinto competitivo, que eu me sinto bem. E por isso eu achei por bem encerrar a carreira. Ainda aguento bem uma competição, não tenho tanto cansaço, até porque, principalmente, eu sempre guardei saúde. A gente, quando é jovem, às vezes, você gasta muita saúde sem ter necessidade. Eu sempre fui, assim, bastante cuidadoso. Cigarro, fumei lá, acho que algumas vezes, mas naquela época a gente é jovem, assim, tem que mostrar que já é homem, daí bota um cigarro na boca. Isso eu fiz e vi que não prestava e era ruim para a saúde. Bebida também, não quer dizer que a gente não tome uma cervejinha, não tome um vinho, até uma cachaçinha, mas nada de exagero, tudo sendo bem controlado. Então, acho que o esporte ajuda muito você na saúde. Eu tive aqui um grave acidente no automobilismo e outros acidentes fora o automobilismo de saúde e sobrevivi porque eu tinha reserva de saúde para gastar quando o meu corpo, meu organismo pediu ajuda e foi atendido porque eu tinha reserva de qualidade. Então, quem é jovem, sempre procure guardar a saúde. Não gaste quando você não precisa dela. Deixe ela lá depositada. Não faça loucura, não esbanje, não fume, não beba exageradamente. E droga, principalmente, esquece. Vai pensar que na minha época, estou falando de 50 anos atrás, não tinha droga, já tinha droga. E às vezes chegavam a me oferecer droga. Eu falei, não, eu não sei, nunca tive a coragem de experimentar a droga. Então, isso eu acho que é muito importante para que toda a pessoa, quando é jovem, guarde saúde para gastar quando é necessário. E eu tinha, por isso que eu estou aqui hoje, senão eu já estaria morto há muito tempo. Eu também sei que o senhor foi prefeito da cidade de Cascavel. A população confiou esse maior cargo do município ao senhor. Como foi administrar a cidade na época? Bom, primeiro foi uma honra muito grande, porque você vê, eu cheguei em Cascavel em 1964. Em 68,
eu já era vereador. Em 72 eu era prefeito. Quer dizer, com 8 anos na cidade eu já tinha passado por sendo vereador, presidente da Câmara, e em 8 anos eu era prefeito da cidade. Então imagine, isso é uma honra muito grande receber uma confiança dessa na população. E não foi eleição apertada, não. Eu entrei como coadjuvante por causa de representar os desportistas para arrumar voto para outra legenda, que eram 3 candidatos na mesma legenda, era para me somar. E daqui a pouco eu fui eleito com uma votação magnífica. Eu fiz mais, porque eram 6 candidatos, eu fiz mais votos do que todos os demais candidatos juntos, mesmo do meu partido ou outro partido, que na época eram 2 partidos, Arena e MDB. E eu fui eleito com uma margem de voto extraordinária. E lógico, jovem ainda, senti assim a responsabilidade, e aí procurei, já com a experiência que eu tinha como vereador e como administrador, já como empresário, procurei fazer o melhor para a cidade. E eu acho que eu procurei investir principalmente em escolas, e em estradas, porque o que era a carência aqui? Escolas no interior, para que a pessoa ficasse na terra, não precisasse vir para a cidade. E olha, eu não tenho assim dados que eu não guardo muito, mas eu fiz muitas escolas no interior, consegui muitos colégios aqui para Cascavel. Eu trabalhei muito para que na época era a Festivel, hoje é a Unioeste, ser uma realidade, que era um sonho nosso, para evitar que o jovem que aqui nascia ou que aqui viesse, estudasse aqui e ficasse aqui. Porque aqui aconteceu um fenômeno. Toda a juventude ia estudar fora curso superior. E o que acontecia? Muitos não voltavam para cá, iam para outros locais, não voltavam mais na sua origem. E quando voltava desvinculado com os problemas da cidade. Porque ele viveu aquele tempo da formatura, ele viveu em outra cidade. Então ele não viveu com nossos problemas. E quando voltava, ele não tinha assim, aspiração política, ele não sentia a cidade. E isso foi uma grande preocupação. Criar o curso superior aqui foi uma briga muito grande. Foi horas e horas de reuniões, de trabalho. Formei uma equipe na prefeitura, muitas viagens, Curitiba, Brasília. E, felizmente, a gente conseguiu. Hoje, eu posso dizer que, quando eu vejo Cascavel sendo uma cidade quase que universitária, eu me sinto orgulhoso. Porque eu sei que lá atrás, não só eu, muita gente trabalhou. Mas eu, como prefeito, eu trabalhei muito. Formei uma equipe dentro da prefeitura, que nós não tinha história aqui. E tinha que formalizar os processos de todos os cursos que a gente pedia, formando uma história e dizendo o porquê que a gente queria o curso. Que não era ir lá pedir o curso politicamente. Podia ter um trabalho político, mas se não tivesse o trabalho técnico, o trabalho da formação do processo, a gente não conseguia os cursos. Teve curso que até poucos anos atrás eu escutei que estavam sendo autorizados aqui, coisa que nós pedíamos lá atrás. Tudo foi pedido na época lá e que as coisas foram andando e sempre tinha que estar mantendo. Então eu me sinto assim bastante orgulhoso. E o interior também, que o município era grande, você vê, Cafelândia pertencia a Cascavel, Lindoeste pertencia a Cascavel, então a gente tinha muito serviço no interior, porque a preocupação era fixar o cidadão lá na terra dele, lá no interior. Então, botando uma escola que pelo menos o primário, o filho dele podia ter lá. Que tem muita gente que só fazia o primário e estava bom. Então, nós tínhamos escola primária em quase todos, não só nos distritos, mas também nos lugares no interior, mesmo que fosse uma escola de madeira, tinha os professores. Então a gente procurou fazer com que o agricultor, o trabalhador rural ficasse na terra, porque ele precisava do quê? Escola para os filhos e estrada para sempre comentar. Aí montamos uma equipe muito boa na prefeitura, comprei maquinário, tudo, e procuramos fazer com que esse agricultor ficasse lá. Porque lá na comunidade dele era o seu fulano de tal. Se ele viesse para a cidade, ele podia ser um favelado, ele podia morar numa favela. Então aqui ele não era mais o Pedro da Silva, o Pedro Soares, ele era o senhor Pedro Soares, que fazia parte da comunidade. E se ele viesse para a cidade, ele, sei lá, era mais um número de talvez um favelado morando aí numa barraca. Então a gente procurou ter esse cuidado e eu acho que eu procurei fazer da melhor maneira possível o meu trabalho. É lógico que é uma cidade nova, que nem era Cascavel na época, necessitava de tudo. Eu estou falando mais assim nos 2 setores que a gente mais se preocupou. Mas aqui a preocupação era geral em todo sentido. E eu procurei fazer
o melhor possível. Até hoje ainda eu sou lembrado de muita gente que me encontra. Eu sou sempre, na época das eleições, ainda vem me perguntar se não quero ser mais candidato. Eu cumpri minha missão, fiz, e agora eu estou cuidando da minha atividade. Eu tinha mais o esporte. Então eu não podia ser político, desportista e empresário. É difícil fazer as três coisas. Alguma coisa ia fracassar. Então eu procurei fazer o esporte que eu gosto e ser empresário, que era o meu objetivo familiar aqui. Quais são as suas expectativas para o empreendedorismo da região oeste do Paraná e as relações exteriores? Bem, o Brasil é um grande país. Infelizmente, agora botaram nós quase que no fundo do poço aí com essa política, tanto política externa como a política nacional. Aí nós estamos vendo a todo momento, tem roubalheira, falcatruas. Então imagine quanto dinheiro esse povo tirou. Dinheiro que podia ter, que hoje nós temos hospitais à vontade, nós temos aqui uma educação à vontade, educação gratuita. Nós podíamos ter estradas para ligar esse Brasil sem pedágio. Hoje, por ser em qualquer lugar, inviabiliza. E com isso, quem paga é a população, porque um frete que você vai trazer para cá, ele vai encarecer porque o pedágio é colocado. Então hoje nós não temos estradas, são todas pedagiadas, e graças a isso, porque senão não teríamos onde andar. Então isso tudo encareceu o nosso país. E vocês viram aí, não preciso dizer nada, quanta roubalheira. Hoje 1 milhão é troco para os ladrões, é bilhões que se fala. Com esse dinheiro, quanta coisa nós teríamos fazido aqui para esse país. Estradas melhoradas, a educação boa, a saúde para a população. E também, com a população mais educada, não teríamos tanta marginalidade. Hoje não tem mais presídio vazio, tudo cheio, superlotado, que talvez até a falta de educação precisa mais polícia. E a falta de saúde, às vezes o cara vira marginal. E hoje a falta de emprego também acaba contribuindo para que muitas pessoas vão por descaminho. E então, acho que nós iniciamos uma nova era. Eu acho que nós iniciamos agora uma transformação. Não se faz da noite para o dia, mas pelo menos nós que eu digo brasileiros, tiramos esse povo do poder porque estavam realmente arrebentando com o Brasil. Com a desculpa de que estavam aí fazendo cesta básica, Bolsa Família, era uma tapeação. A Bolsa Família, eu acho que para quem realmente necessita, ela é importante, precisa, a pessoa não pode passar fome. Mas estava muita coisa, até nisso aí estavam fazendo falcatrua. E hoje acho que nós iniciamos aí uma recuperação, vai demorar, vai ter bastante sacrifício, mas esse país é muito bom. Aqui ainda existe muita coisa a ser feita. Haja visto o que aconteceu aqui em Cascavel, uma cidade pujante, de um povo trabalhador. Nosso povo é trabalhador e é ordeiro. O que precisa é só que não haja tanta roubalheira. E o Brasil é um potencial. Há poucos dias eu escutava o ministro da Agricultura, o novo ministro, que é o Blairo Maggi, que eu conheço há muito tempo, até ele falando numa entrevista que a agricultura, que isso não é novidade também para ninguém, é o caminho que nós podemos tirar as riquezas para que o Brasil mude sua situação. Hoje as nossas exportações, tudo é baseado quase que na agricultura. Então tem que procurar dar uma boa assistência para a agricultura e deixar que a agricultura trabalhe, não pode atrapalhar o agricultor. Então o Brasil tem muita coisa a ser exportado, a ser vendido, precisa importar muita coisa, que são dois caminhos, quem exporta e quem importa, para fazer esse intercâmbio com os países. E aqui ainda tem muito lugar para a gente trabalhador, que nós precisamos retirar e eliminar desse nosso meio, são esses ladrões. A TV Carmelo teve a honra de estar aqui com a tocha olímpica oficial com exclusividade. Peço a nossa produção para entregar aqui a tocha para mim, para que a gente possa abri-la e ver as magníficas cores e símbolos que ela tem. Como a gente pode ver aqui, ela tem o céu representado pela cor amarela, as montanhas, as curvas verdes expressam os morros e vales, o mar nessa tonalidade azul, que representam as águas do Brasil, e o chão representado pelas outras 3 faixas, que são o calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. A tocha tem uma altura aberta de 69 centímetros e 63 centímetros e meio fechada. O peso dela é de 1,5 kg. Temos aqui também a textura que ela tem aqui na parte inferior, de formas triangulares. Ela remete aos 3 valores olímpicos: excelência, amizade e respeito.
Pedro, como foi o seu sentimento ao carregar esse símbolo pelas ruas da cidade de Cascavel? Bem, primeiro foi uma honra muito grande. Afinal de contas, isso aqui é um símbolo do esporte do qual eu sempre procurei praticar, porque o esporte, além de tudo, ele é educativo, instrutivo e ele é saudável. Todo o atleta, todo desportista, ele tem uma vida com bastante cuidado, com bastante regras. Então, primeiro, foi uma honra muito grande. Eu, na realidade, não sei nem quem foi que me indicou. Parece-me que partiu da prefeitura, do prefeito Edgar Bueno. Eu não tenho essa confirmação. Que, na realidade, foram 3 indicados aqui pela prefeitura e os demais foram através de bancos, através de Coca-Cola, que eram os patrocinadores de todo esse evento que foi feito pelo Brasil todo. Então, eles foram que conseguiram, então, custear as despesas para que fosse isso aí. Então, para mim, conduzir isso aqui, primeiro foi uma honra muito grande. Até eu falei para o pessoal da organização, que segundo eles iam até deixar nos anais lá das Olimpíadas, eu falei, olha, o que aconteceu comigo não foi planejado por homem, não foi planejado pelo ser humano. Deve ter sido Deus que planejou lá atrás para mim. Porque no dia do meu aniversário, na minha cidade, eu conduzi a tocha, isso não vai acontecer mais para ninguém. E aqui no Brasil, lógico que pode ser que algum tempo volte a ter umas Olimpíadas aqui. Mas enquanto acho que eu estiver vivo, isso não vai acontecer. Então, se não imagina, foi uma honra muito grande. E até já me perguntaram, como é que foi correr com a tocha? Eu falei, eu não corri, eu levitei. Eu não senti o chão a hora que eu peguei esse troféu aqui. Até eu comentava, se o Giba do vôlei, o Emanuel do vôlei de praia, que foram campeões olímpicos por mais de uma vez, sentiram a emoção, estavam emocionados no conduzir a tocha, imagine eu, um cidadão aqui do interior, que sempre gostou do esporte e que sempre procurou praticar dos bons acontecimentos, principalmente aqui na nossa cidade. Então realmente foi uma honra muito grande, foi uma obra de Deus, não foi do ser humano. Quais são suas expectativas para os Jogos Rio 2016? Bem, primeiro que a gente sempre, em todas as Olimpíadas, torce para que o Brasil sempre conquiste medalha. É lógico que, como eu falei, eu acho que o nosso potencial ainda não é de primeiro mundo no esporte. Você vê que até no futebol, que não era primeiro, agora já levamos de 7-1 aí, então é até vergonhoso. E o esporte olímpico, o esporte amador, nunca foi bem cuidado aqui. O atleta que tem, o potencial nosso é muito grande. Eu sei disso porque quando eu cheguei em Cascavel, quando eu assumi a prefeitura, nós íamos jogar, nossa pessoa ia jogar basquete e parecia que estava jogando futebol. Nós fazia 3, 4 pontos. Aí eu peguei professores, contratei através da prefeitura, acho que 4 professores de educação física e formamos equipe de futebol, de futebol de salão, de vôlei, de basquete, atletismo e fomos formando. Quando eu saí, nós já tínhamos, que nós íamos nos jogos abertos, era uma vergonha, nós não tínhamos nem colocação. Você vê que agora, ultimamente, nós já ficamos mais ou menos colocados. Isso que eu fiz lá, deviam todos os mandatários fazer. E principalmente, no caso do governo federal, o Ministério dos Esportes, ou da Educação, na minha época não existia Ministério dos Esportes, era Educação, teria que ter investido mais. O dia que o governo investir, que bancar pelo menos o custo desses atletas, que nosso potencial, repito, é muito grande, aí nós vamos ser campeões olímpicos. Agora, por enquanto, a gente torce, vamos ver se ficamos entre os 5 ou 6 primeiros, que já seria uma aventura muito grande. Eu sei que existe muito ânimo, mas é difícil, porque tem países menores do que o nosso e tem muito mais investimento no esporte amador e principalmente no esporte olímpico. Mas eu espero ainda que nós façamos aqui um bom papel, é nosso país, a empolgação é maior e lógico que nós vamos estar torcendo para que possamos fazer bastante campeões nas Olimpíadas. O Brasil está preparado para realizar as Olimpíadas? Olha, é uma pergunta até bastante é difícil de resolver. Primeiro que eu acho que é muito bom para o país. Pena que fizeram muita coisa, muita falcatrua nas obras. Já foi na Copa, foi agora nas Olimpíadas. Mas acho que nós temos que esquecer e procurar desfrutar aqui.
Se está bem preparado ou não, nós vamos ver no decorrência dos acontecimentos. Mas eu espero que sim. O povo brasileiro é muito bom. Espero que não haja nada de anormal nessas Olimpíadas e que nós possamos ter aqui uma Olimpíada tranquila, de paz, de harmonia. Vença quem vencer, mas que seja de bastante paz, de bastante tranquilidade e que seja uma integração, porque o esporte é o melhor caminho para uma integração. O ser humano no esporte ele só quer disputar, mas depois que passa a disputa, todo mundo é amigo, todo mundo são irmãos. Então, com certeza vai dar até muitos casamentos, muita união entre países que vão depois viver junto, mas o esporte não tem nada melhor para unir nações e unir povos. A TV Carmelo agradece a sua presença e também a oportunidade de prestigiar e manusear esse símbolo que é a chama olímpica e a tocha, pela passagem da tocha olímpica em Cascavel. Carmelo Entrevista se despede com imagens do maior símbolo olímpico dos Jogos Rio 2016.